que na última live a gente mostrou o turbocompressor do Cruze, que ele tem o sistema monofluxo, né? Vocês estão vendo que ele tem só uma entrada aqui dos gases de escapamento na parte quente da turbina. E a gente vai comentar um pouco sobre o turbocompressor pulsativo, que no pulsativo a diferença é que ele vai ter uma divisão aqui no meio, né? Que não vai ser só aqui na entrada, vai ser em todo o corpo da turbina, da carcaça quente, e também vai ter uma construção diferente no coletor de escapamento, né? Que ele vai ser todo dividido. Então, por exemplo, no motor 4 cilindros, ele vai ter essa divisão, ele vai sair em 2. Então, 2 cilindros vão para uma parte da turbina e os outros 2 vão para outra parte. E a grande vantagem desse tipo de turbo, né, é que a gente vai tentar fazer com que ele acenda mais cedo, né? Porque Exato. lembra que a gente comentou que o turbo, quando você pisa no acelerador, às vezes ele demora um pouquinho para começar a girar. Quando eu diminuo a área do caracol e do coletor, eu faço com que acelere os gases e essa turbina gire mais rápido, né, de forma mais fácil. Exato. Só que se eu fizer isso com uma saída só, os pulsos de escape eles acabam batalhando entre si ali e a gente cria uma contrapressão muito grande. Então, para a gente fazer com que isso realmente faça sentido e a gente não tenha uma perda em altas rotações, eles conseguiram, né, de uma forma dividindo o coletor em 2. Acho que tem uma ilustração aqui. No exemplo que o Matheus deu foi um motor 4 cilindros, né? Mas aqui a gente também tem um motor 6 cilindros que também apresentam esse tipo de sistema, né? O próprio FH, o vários caminhões grandes, né? Eles Isso, utilizam isso. linha até pesada diesel. linha pesada, isso usa bastante esse tipo de turbina, né? Porque são turbinas muito grandes, né? Exato. Muito robustas, muito pesadas. E o torque em baixa em carro diesel, né? Carro de carga pesado, assim, é primordial. O que mais é importante numa característica de motor desse é o torque em baixa. Né? Exatamente. Na imagem ali a gente pode ver, né, que a gente tem a divisão feita duas partes, ou seja, do primeiro ao terceiro cilindro e do quarto ao sexto, né? Por que é feito dessa forma? Se a gente olhar ali a nossa ordem de ignição, a gente nota que primeiro vai ser o cilindro número 1 e em seguida o cilindro número 5. Então, como o Denner falou ali, para não ter esse conflito, né, dos gases, a explosão que acontece no cilindro número 1 vai passar por uma tubulação separada da que a explosão do cilindro 5 vai passar. Ou seja, os dois gases não vão se encontrar até o momento da saída dos gases para o escape. Como a gente pode ver ali na ilustração, as setas laranjas não se misturam com as setas amarelas até a hora da saída, né? Então esse é o benefício que a gente tem com o sistema pulsativo, né? Então a gente não tem aquele conflito e com isso a gente consegue gerar um torque mais embaixo do tubo, gerando assim uma melhor eficiência. Gera um torque mais embaixo sem perder em alta, né? Porque exatamente. Como a gente não tem os pulsos de escape conflitando com com o outro. Então a gente não gera a gente consegue diminuir a área sem gerar uma restrição maior. Exato. Né? Que aconteceria principalmente em altas rotações. Isso aí, também ali o caminho ali dos escapamentos, ele tem menos lugar para se perder, né, digamos assim, porque ele só, por exemplo, ali o do 1, ele vai passar pelo 2 e pelo 3 apenas, né, e vai percorrer ali pelo caminho laranja. E ele é pulsativo justamente pelo fato da ordem de ignição, né? Ele vem um num lado e outro no outro. Ele fica sempre intercalando, né? Exato. Então, se a gente olhar aqui, né? Ele vai, os pulsos eles vêm sempre de um lado e do outro. Então, ele fica pulsando de um lado e do outro. Então, vamos lá. Ele vai no 1, depois no 5, depois no 3, depois no 6, ele vai mudar de lado. Aí, depois do 6, ele vai pro 2 e depois pro 4. Então, ele fica lado, outro lado, outro. Por isso que a gente chama de pulsativo. Dois detalhes a se falar, né? A gente não pode utilizar, então, um coletor monofluxo numa turbina pulsativa, né? Sim. A gente não pode fazer isso, tem que ser coletor pulsativo e turbina pulsativa. E outro detalhe é que, se fosse fazer de uma maneira um coletor monofluxo que esses conflitos não ocorressem tanto, a gente teria um coletor enorme. Aí seria praticamente desvantajoso pro cofre do carro, que ia ficar tudo apertado e tudo difícil de se mexer, né? Então... E fica difícil de construir também, exatamente. Né? E tal. Então, por exemplo, eu quero ter um benefício parecido com o pulsativo, mas eu quero manter monofluxo. Eles teriam que fazer dutos muito longos, né? Exato. Para que eles não tivessem esse conflito de gases lá dentro do coletor. E isso, tipo, num carro preparado, num carro de corrida que a gente vê por aí, até faz sentido, né? O pessoal faz e ocupa espaço, não tem problema. Que é um projeto único, né? É um projeto já único, da né? montadora. Mas pra montadora não é interessante, né? Exato. Fica uma construção cara, difícil de montar, as peças ficam difíceis de fabricar, né? Então... Além disso, a gente tem também a questão da perda da energia que o gás tem lá da saída do cilindro até a entrada da turbina. Então, ele vai ter uma perda com isso. Quanto maior os dutos aqui, né? Mais o gás vai esfriando, né, Guilherme? Exatamente. Aí, com isso, vai perdendo energia e aí não vai ter a mesma força que ele teria para tocar girar a turbina. A turbina. Então, pulsativo é basicamente um coletor dividido em 2,
com a turbina, a turbina, a carcaça quente da turbina também dividida em dois. E ele visa ganhar torque em baixa sem perder tanto em alta. Eu vou até voltar o slide aqui só pra gente mostrar os carros que a gente separou que tem isso, né? A BMW, né, com o motor N55, o N55 ele é pulsativo, exato. O N54 ele é outro modelo, a gente vai mostrar depois. Exato. E os Volvo FH, linha pesada ali, mesmo os caminhões mais antigos já usam pulsativo também. Se eu não me engano, algumas caminhonetes também tem, né? Algumas caminhonetes também. Tem uma aplicação muito grande. Mas não muda muito do outro, né? Bem parecido. Não, a única diferença vai ser o coletor e o coletor e da parte quente da turbina. Da saída da turbina em diante é igual e pra frente... Pra quem é da oficina que vai fazer reparação, basta aplicar o correto, né? Exatamente. Então, a aplicação correta de peças é o que vai resolver isso aí.